do movimento, física pra querer, vou alto o meu conhecimento. Saudações terráqueos, vida longa e próspera. Essa é uma revisão muito rápida de assuntos que podem ocorrer em provas, ok? Bom, pessoal, direto ao assunto. Assuntos principais que envolvem o movimento circular uniforme. Qual a ideia geral? Aqui, no movimento circular uniforme, nós temos uma trajetória de formato circular. Essa trajetória é um pouco diferente e ela exige diversas habilidades da nossa parte. Primeiro é reconhecer um sistema que vem lá da geometria, que nos permite entender melhor sobre como os círculos e circunferências são, ok? No primeiro momento, o meu objeto ele vai estar ocupando posições diferentes. Então, eu posso destacar aqui essa posição A inicialmente. E aí ele começa a fazer um movimento circular e uniforme. Esse movimento será caracterizado por uma trajetória que tem formato circular. E aí o meu objeto ele começa a desenvolver aqui uma certa velocidade. Essa velocidade que eu estou representando aqui é a chamada de velocidade tangencial ou velocidade linear. Essa é uma velocidade que toca a trajetória em apenas um ponto. Neste exemplo, ele estaria girando no sentido anti-horário, vê se faz sentido, ok? E aí ele vai percorrendo, aqui é 0 graus, aqui é 90 graus, 180, tudo muito lindo, né? Só que nós não utilizamos graus aqui para representar os ângulos. Nós utilizaremos o radiano, que é o padrão do Sistema Internacional de Unidades, ok? Então, aqui no contexto, esta quantidade de ângulo equivalente a 90 graus é o que nós conhecemos como π sobre 2 radianos. 180 graus, que seria esta posição, equivale a π radianos. Aqui seria 1π², que é 3π sobre 2. E uma volta completa, uma circunferência completa, 2π radianos, ok? Então, esse é o padrão. Lembrando que para fazer a conversão, nós temos que saber que 1π radiano equivale a 180 graus. Aí você completa essa regra de 3 aqui de acordo com o que for necessário. Pode usar outras combinações, tá bom? Por exemplo, 2π é 360, tanto faz, o que você achar melhor. Mas, em geral, π igual a 180 é mais comum, tá? E aí, se precisar converter algum ângulo de grau para radiano, utilize essa regra de 3, complete ali os valores, grau embaixo de grau, π radiano embaixo de π radiano, e aí você resolve facilmente, ok? Outra coisa importante é entender que no movimento circular, há aqui uma espécie de deslocamento novo, né? E ele é muito interessante, por quê? O seu objeto ele estava aqui e aí ele começa a girar aqui uma certa quantidade de ângulo. Então, o deslocamento que esse cara faz, ele é um deslocamento agora também angular. Ele saiu de um ângulo θ0, que seria o ângulo inicial, e foi parar lá em cima no ângulo θ. Então, esta abertura aqui, ela nos permite escrever um ângulo central chamado de ângulo θ. Esse deslocamento angular é calculado da maneira mais simples possível, que é Δθ como θ menos θ0, posição angular final menos posição angular inicial. Normal até aí, um conceito bem tranquilo, porque vocês já estudaram cinemática antes. E a partir disso eu posso definir o que nós conhecemos como velocidade angular. A velocidade angular ômega, ela é Δθ sobre ΔT, e essa velocidade ela nos mostra qual é a relação entre o ângulo percorrido e o tempo gasto, ok? Então, aqui seria o deslocamento, desloque angular, e aqui o tempo. Essa é a velocidade angular. Coisas que é importante conhecer numa prova. Numa prova, eu tenho que reconhecer que a velocidade angular pode ser calculada como sendo ômega igual a 2π sobre 1 período. Por que isso é importante? Isso auxilia em algumas situações e também me permite ver o seguinte: se uma volta completa é 2π, essa volta completa gasta o tempo de um período. Então, ômega é 2π sobre período. Nós também conhecemos a ideia de frequência. A frequência ela é o número de ciclos, o número de voltas completas em um certo tempo. E a frequência também pode ser calculada como sendo uma volta que gasta um período. Então, a partir dessas duas definições, eu ainda consigo, olha, observar que esse 1 sobre período aparece aqui, 1 sobre período. Então, o ômega tem uma segunda equação para ele. Seria também 2π vezes a frequência.
Essas aí são equações básicas que a gente acaba utilizando bastante, ok? Nessa ideia, pessoal, o que eu consigo relacionar? A velocidade angular depende da frequência. Quanto maior for a frequência, maior é a velocidade angular. E isso é bem óbvio, porque se uma frequência é alta, quer dizer que está girando muitas vezes, então a velocidade com que se está girando também é uma velocidade grande, uma velocidade rápida, entende? Então, no contexto aqui, ômega é 2π vezes f, sem nenhum grande problema, tá? Então, eu consigo encontrar a ideia de frequência relacionada com o período e com a velocidade angular, beleza? Bom, a partir dessas ideias básicas, vamos ver uma questão aqui que aborda um pouco desse assunto. Ó, nessa questão, fala o seguinte, ó. Eu tenho duas pessoas, né, que começam... Retomando aqui, tenho duas pessoas que se deslocam por uma avenida, uma está de bicicleta, a velocidade dela é 30 km por hora, e a outra se desloca de patinete, com uma velocidade de 20 km por hora. Se os diâmetros do pneu da bicicleta e do patinete são 66 e 22 centímetros, a relação entre as velocidades angulares dos pneus do patinete WP e dos pneus da bicicleta WB então ele quer ômega P e ômega B, que seriam as velocidades angulares. Como ele só quer uma relação, isso facilita, porque eu também não tenho muitas informações. Eu devo lembrar de uma equação que é importante, que mostra a relação entre a velocidade linear, que é essa ΔS sobre ΔT, também chamada de velocidade tangencial, e a velocidade angular ômega, que é Δθ sobre ΔT. A velocidade representando uma volta completa seria 2πr, que é o comprimento de uma circunferência, gastando um período. E a velocidade angular de uma volta completa seria 2π sobre o período. Se você olhar bem, tem 2π sobre o período nas duas equações, né? E 2π sobre o período é o próprio ômega. Então, eu também tenho a relação válida V igual a ômega vezes raio. Essa é uma relação bastante importante, V ômega R, ok? Com isso, eu vou simplesmente pensar aqui na relação entre do que ele me pede. Ele me pede a relação das velocidades angulares. Então, se eu escrever a velocidade angular para o patinete, eu vou ter V igual a ômega patinete vezes raio. Então, ficaria ômega patinete é igual a velocidade dele sobre raio. Substituindo os valores que eu conheço, seria a velocidade do patinete é 20 km por hora. Não preciso converter nada aqui, tá? E o raio, ele seria de 22 centímetros. Aí 22 centímetros é diâmetro, né? Perdão. Então, se 22 centímetros é diâmetro, vai significar que o raio aqui pra gente é 11, beleza? E esse raio 66 será 33. Esse diâmetro 66 será 33 de raio. Daí eu consigo estabelecer o seguinte, olha, ômega do patinete seria 20 sobre o raio 11. 20 sobre 11 para o patinete. Ainda não tenho o que fazer com isso, mas eu vou guardar essa informação. Para a bicicleta, faço a mesma coisa. O ômega do bicicleta, ômega B, seria também V sobre R. Estou extraindo aqui o mesmo raciocínio da anterior. Aí seria velocidade da bicicleta sobre raio. Velocidade da bicicleta é de 30 km por hora. Ele fala lá em cima. E o raio seria 33. Com isso, eu consigo estabelecer uma relação entre elas. Aí, a forma mais simples da gente estabelecer essa relação aqui seria fazendo, por exemplo, a razão entre eles. Uma divisão aqui entre elas. Então, eu vou pegar ômega P dividido por ômega B, por exemplo. Ok? E aí ficaria da seguinte maneira, ó, 20 sobre 11 dividido por 30 sobre 33. Beleza? Repete-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí vou agora simplificar, vou cortar 0 e 0. O 33 e o 11 dá para simplificar por 3, então vai ficar 2 vezes 3 e o 3 de baixo, corta, corta, e aí ficaria 2. Posso concluir então que ômega P é 2 vezes ômega B. Ou seja, a velocidade angular do patinete ela é 2 vezes maior do que a velocidade angular da bicicleta. Essa seria a conclusão que eu posso chegar aqui, ômega P igual a 2 vezes ômega B. Percebe?
Então é uma questão que não pediu nada demais. Ele simplesmente pede para fazer a relação entre duas velocidades angulares, sendo que o diâmetro é tanto e a velocidade é tanto ali. É até muito difícil errar essa questão, porque mesmo se você não lembrar que diâmetro, por exemplo, é metade do raio e acabar jogando o valor do diâmetro lá, acaba chegando nas mesmas conclusões, tá bom? Então não teria grande problema não. Então é uma questão bem simples sobre o movimento circular, que dá para fazer assim sem grande esforço, tudo bem? Bom, num próximo momento, a gente pode falar ainda sobre assuntos que são ligados à queda livre, lançamentos verticais e por aí vai. Lembrando que no caso da queda livre, a gente simplesmente abandona o corpinho, né? A velocidade inicial é zero e a aceleração que puxa para baixo é o g igual a 10 da gravidade. E ainda nós temos um segundo caso, que seria o lançamento para cima. No lançamento para cima, o corpinho é jogado a partir aqui de uma certa altura, vou imaginar do solo, com uma velocidade v0, vou imaginar que ela é 50 metros por segundo, por exemplo. E para baixo, a gente tem a ação da gravidade puxando esse corpinho. Então eu teria aqui, ó, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? O corpinho sobe, 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 até que a velocidade final dele se torna zero. E, eventualmente, esse corpo inverte o sentido e começa a descer. Então, aqui não tem nada demais. Lançamentos verticais em si são bem simples. Esses dois são os mais representativos. Vou olhar agora o que a questão me pede. Alguns gafanhotos são capazes de saltar verticalmente até a altura de 45 centímetros, que para um gafanhoto é bastante alto, né? Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 e que a energia mecânica se conserva durante o salto, a velocidade com que o gafanhoto deixa o solo em um desses saltos é, então aqui está relativamente simples, porque eu tenho o gafanhoto, vou desenhar ele como uma bolinha, ele salta com uma velocidade v0, acontece que eu não sei essa velocidade que ele me pede para calcular, a velocidade com que ele deixa o solo, mas eu sei que ele sobe, 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 lá em cima a velocidade final é zero, mas a altura que ele percorre é de 45 centímetros, ok? No caso aqui, como as velocidades estão em metros por segundo, eu já vou converter aqui as unidades. 45 centímetros eu vou escrever como 0,45 metros, por exemplo, né? De centímetro para metro, a gente tem o Czinho, que vale 10 a menos 2, que é basicamente diminuir duas casas. Aí, a partir disso, ele vai lá e me pede para encontrar essa velocidade inicial. Para achar essa velocidade, posso usar simplesmente Torricelli, por exemplo, que seria velocidade final que eu tenho, a velocidade inicial que eu procuro, mais duas vezes a aceleração que temos e a distância percorrida que também temos. Então aqui a equação de Torricelli já resolve bem o problema, tá? Se eu pensar em outras alternativas, existem, ok? Mas essa é a equação de Torricelli que deve ser o caminho mais rápido. A velocidade final é nula, porque lá em cima ele zera a velocidade. A inicial eu desconheço, eu estou procurando. A atuação da gravidade é para baixo, sentido contrário, então é menos. 2 vezes 10 da gravidade, que é o gzinho, vezes a distância percorrida, que é 0,45, ok? Daí eu posso isolar o v0 ao quadrado e jogar esse termo negativo para o outro lado, né? Aí fica 10 vezes 0,45 vai transformar em 4,5. 2 vezes 4,5 vai dar 9, então passou 9 para lá. Velocidade aqui é raiz quadrada de 9, velocidade é igual a 3 metros por segundo. Esse é um dos valores bem manjados até, tá? Porque 45 metros, 45 centímetros são valores relativamente conhecidos para quando a gente trabalha com queda livre e lançamentos verticais, tá? Então esse 3 metros por segundo aqui, na verdade, ele não é nada surpreendente. É bem simples da gente imaginar até, ok? Então, uma questão aí sobre a ideia de lançamentos verticais, incluindo o lançamento para cima, ok? Mas o assunto que a gente pode abordar aqui é sobre classificação de movimentos. E aí existem as classificações aqui que são muito clássicas, muito importantes. Então eu vou desenhar ela aqui algumas vezes, uma bolinha assim, tá? E aí nós vamos aprender a classificar esses movimentos aqui com bastante calma. Os nomes, eles são relativamente bem conhecidos até. Então vocês, acredito, não terão dificuldade. Vou fazer assim. Aí. Bom, primeira forma de classificação de movimento aqui simples, ó.
o objeto se encontra desta maneira que está representado aqui na figura. Aí, deixa eu consertar aqui. Pronto. Nesse caso aqui, eu tenho um corpo que está dessa forma, a bolinha apoiada no chão. Isso aqui, velocidade dela, eu não posso concluir nada, só que ela é 0. Então, eu vou dizer que isso aqui é repouso. Segunda forma de classificar movimento, ó, a bolinha tem aqui agora uma velocidade apontando para cá. Beleza? Deixa eu colocar ela maior aqui. Aí. E esse aqui é o vetor de velocidade da bolinha. Então, ela faz um movimento. Esse movimento acontece da esquerda para a direita aqui, que eu estou vendo. E ela segue apenas com essa velocidade, sem nenhum indício de aceleração. Então, isso aqui é um movimento uniforme. Tudo bem? Esse movimento segue, então, com velocidade constante, não tem motivo para pensar diferente. Outra forma aqui de movimentação seria assim. Uma velocidade aqui, uma aceleração aqui assim. Então, eu tenho agora um vetor de aceleração e um vetor velocidade. Então, o objeto segue com velocidade, ele está em movimento, e ele acelera. Inclusive, ele aumenta o valor da sua velocidade. Então, esse mu aqui de cima é um mu, inclusive, progressivo. Porque para o lado direito a gente avança as posições, sentido positivo da reta. Aqui eu tenho um MUV, movimento uniformemente variado, já que existe aceleração. Ele também é progressivo. E além de progressivo, ele é um movimento acelerado. Ele é um movimento acelerado porque eu vejo a velocidade dele aqui aumentando, 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 aumentando. Ok? Outro caso. Tem aqui bem parecido. Alguma semelhança com o anterior. Uma aceleração aqui contrária. Uma velocidade para cá. Então, é um MUV ainda, movimento uniformemente variado, porque tem aceleração. Ele ainda é progressivo, porque caminha no sentido positivo aqui. E ele é um movimento agora retardado. Tudo bem? É um movimento retardado porque ele está diminuindo o valor da velocidade à medida que o tempo passa. Ok? Então, classificando aqui assim. Só que aí, a situação começa a ficar mais dramática quando eu tenho movimentos desse tipo aqui, ó. O movimento agora, ele é um pouco diferente. Você tem uma certa velocidade aqui, velocidade tangencial. Então, esse movimento daqui, ele é movimento, porque tem velocidade. Ele é circular, porque essa trajetória aqui tem formato circular. E ele tem velocidade constante apenas, é um movimento circular e uniforme. Tranquilo? Outro caso ainda que a gente pode analisar é assim, ó. Tem uma velocidade. Esse movimento, ele é, além da presença da velocidade, ele tem aqui uma aceleração junto, né, apontando para cá também. Então, a aceleração está aqui. Então, nesse caso, eu tenho um movimento circular uniformemente variado, MCUV. E ele é um movimento acelerado, já que a aceleração e a velocidade estão aqui andando juntas, né? Estão no mesmo sentido. Ou outra forma da gente pensar esse movimento seria também circular, também com a velocidade para cá, só que agora uma aceleração contrária. Aí eu tenho velocidade V, aceleração A. Ok? Aí seria um movimento circular, uniformemente variado e um movimento retardado agora. Tranquilo? Então eu consigo entender isso aqui. A partir disso, a gente consegue fazer essas classificações aqui do movimento, ok? Todo movimento circular, pessoal, é um movimento acelerado. É um movimento que exige aí para a gente a ideia de uma aceleração, que é a aceleração que aponta para o centro, chamada de aceleração centrípeta. Se a gente pensar num carro, por exemplo, um carro ele tem 3 tipos de aceleração.
O carro ele tem o acelerador, que é o pedal lá do acelerador, o mais comum de se pensar, onde você vai aumentar a velocidade tangencial do carro, por exemplo, né? Essa é a ideia do acelerador. Tem o freio, que é um pedal, que é onde você vai desacelerar o carro, então você vai diminuir a velocidade dele, está provocando uma aceleração negativa. E a terceira forma de aceleração, que é um pouco mais difícil de ver, é o volante. O volante acelera o carro. Olha, professor, mas quando eu viro o volante o carro fica mais rápido? Não é isso. Ele acelera no sentido de movimento circular, de movimento curvilíneo. Então ele faz uma aceleração do tipo centrípeta. Se você girar o carro, né, o volante aqui, perdão, para a esquerda, o seu carro ele começa a fazer um movimento circular, ele começa a girar, esse movimento curvilíneo. No sentido, o seu carro está acelerando com um tipo de aceleração chamada de aceleração centrípeta, aquela que aponta para o centro de uma trajetória. Tudo bem? Então, pessoal, espero que essas dicas tenham sido valiosas, que vocês tenham gostado dessa revisão aqui e que isso te ajude nos seus estudos. Tudo bem? Grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, 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 valeu.